Olá, tudo bem? Que a graça do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja neste momento com a sua vida e também com a sua família. Fico imensamente feliz por esta oportunidade de testemunhar um pouco do que Deus fez e do que Deus está fazendo em minha vida agora. Na palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 3, de longe me deixou ver o Senhor, com amor eterno eu te amei, por isso que com benignidade te atraí. Querida amiga, querido amigo, de muito longe Deus lhe ama, de muito longe Deus ama você e tem um grande propósito na sua vida. Ele lhe ama não pelo que você faz, não pelo que você deixou de fazer, Ele ama você pelo que você é, do jeito que você é, assim como você está, com suas angústias, com seus complexos, com seus defeitos de caráter. Não importa o que você está sentindo agora. Se você tem vontade de xingar, se não importa, Cristo ama você. Se você acha que já superou tudo, não importa, Cristo ama você. Se você acha que é um João ninguém, não importa, Cristo lhe ama. Ele lhe ama não pela cor do seu cabelo, Ele lhe ama não pela cor da sua pele, mas Ele lhe ama pelo que você é, do jeito que você está. Ele sabe o endereço da sua casa, Ele sabe onde você mora, Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. E neste momento Ele sabe das suas lágrimas, dos seus traumas, das suas dores, das suas incertezas, dos seus sofrimentos, dos seus pesares. E Ele diz: querida filha, querido filho, eu estou aí ao seu lado, eu posso lhe ajudar, eu posso renovar as suas forças, eu posso construir o seu mundo interior, eu posso calçar o calçamento da sua vida interior, eu posso fazer de você uma pessoa vitoriosa, eu posso moldar o seu interior, eu posso renovar aqui o seu intelecto. Jesus está aqui ao seu lado. Ele está pronto para lhe salvar. Ele está pronto para resgatar você das garras de Satanás. Ele deu a vida, Ele deu o sangue por você. E hoje a pessoa mais importante que tem aqui neste mundo é você. Ele lhe ama com todas as forças dele. Ele lhe ama como se existisse unicamente você. Ele sabe tudo a seu respeito. E é por isso que cada gotícula de sangue que caía ali dos poros de Jesus era uma exclamação: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Filha, você é importante para mim. Filho, filha, eu estou dando a minha vida em teu resgate, porque você é importante para mim. Jesus, olha, está falando neste momento, nesta hora para você. Não importa o que está passando agora no seu coração, Jesus está tocando a sua vida, Jesus está tocando o seu coração, Ele está indo ter com você, Ele quer começar a escrever junto com você uma nova história, Ele quer começar a escrever com você uma nova página em sua vida. Permita que Jesus entre na sua vida neste momento, permita que Jesus tome posse do seu coração neste momento, permita que Cristo realize um milagre na sua vida. Não importa o que está acontecendo, olha, na sua família, porque Cristo tem poder, Ele pode transformar a sua vida dentro de um segundo. E eu pergunto, o que pode haver em sua vida que Jesus não possa transformar? O que pode haver em seu coração que Cristo não possa arrancar? Estou pregando para alguém que está escravizado em um vício e não cansei em sair. É porque você sempre tentou lutar sozinho. E Cristo disse: filho, o pecado sempre vai lhe derrubar, mas conte comigo, porque eu venci o mundo. Então coloque-se diante de Jesus agora, porque Ele quer vencer por você, Ele quer lutar por você, Ele quer vencer todos os dias na sua vida. Então não importa se você está neste momento cabisbaixo, é verdade, o pecado pode ter lhe derrubado uma grande quantidade de vezes, mas Jesus, Ele está pronto para lhe levantar uma outra quantidade de vezes, porque Cristo ama você. Porque você é muito importante para Ele. E neste momento que você está aqui, assistindo a este DVD, Jesus está aí, ao seu lado. E tem também um anjo de Deus, com a linda caneta de ouro, pronto para escrever o seu nome no livro da vida. Você quer que Ele escreva? Você pode dizer amém? Amém mesmo. Porque eu tenho certeza que o seu nome está indo para o livro da vida. E ao lado de cada pecado que você cometeu, está escrito a palavra perdão. Você pode dizer amém? Perdão, porque o perdão foi alcançado mediante a cruz do Calvário. E esse Jesus que lhe perdoa
é o mesmo Jesus que também lhe dá o direito à vida eterna. Querida amiga e querido amigo, eu fico sem palavras para agradecer a esse Deus Todo-Poderoso. Eu fico sem palavras para agradecer o que Deus fez e o que Deus está fazendo na minha vida. Eu nasci em 15 de agosto de 1988, na cidade de Parelhas, aqui no Rio Grande do Norte. E quando eu ia nascer, os médicos avisaram para minha mãe que o menino, caso nascesse, precisava imediatamente de transfusão de sangue. Era necessário tomar sangue. E aquilo foi muito doloroso para minha mãe, pois o meu pai naquele tempo, ele sofria de pneumonia, úlcera e anemia, e meu pai é mudo e também é surdo. Mas a minha mãe considerou a causa. Eu nasci, aparentava ter pouca saúde, mas Deus já tinha um grande plano na minha vida. Só que tem um detalhe, eu fui crescendo e crescendo. Devido ao meu pai ser mudo e também surdo, eu nasci com gagueira, não conseguia falar absolutamente nada. A minha língua, logo aqui na ponta, era apregada. E eu tentava falar alguma palavra, e eu me esforçava, e às vezes até chorava, e não conseguia aprender nada. Tinha ocasiões que a minha mãe olhava assim para mim e dizia: está chamando o cachorro, brincando comigo. E eu ficava assim, naquele sentido de complexo de inferioridade. Foi então estudar. E quando comecei a estudar na Escola Estadual Dr. Mauro Medeiros, no CAIC, era grande dificuldade para poder aprender uma letra do alfabeto. Não conseguia aprender nada. E às vezes, quando a professora chamava o meu nome e eu respondia presente, todos os coleguinhas ali ficavam rindo da minha cara, porque eu já começava a treinar desde antes para dizer a palavra presente, sabe? Porque a língua dava um nó e eu tinha que muitas vezes me esconder em algum lugar, ficar assim, ó, escondido, e eu começava a chorar. E eu sempre assim dizia para Deus que o meu maior sonho era poder pelo menos falar. Este era o meu maior sonho. E os dias foram se passando. E então na minha casa começaram a vir visitas. Mas só que essas visitas eram visitas sobrenaturais. Eram seres caídos. Lá em casa começou a cultuar o espiritismo. Então a minha família começou a ceder os corações aos espíritos. Vieram um tal de Dr. Carlinho, Dr. Orlando, Chiquita, Preto Velho, Cosme e Damião, dentre tantos, e começaram a se apossar de um dos meus irmãos. E ali aquela família bem bonita começa agora a cultuar os espíritos. E acontece, sabe o quê? Que esses espíritos, eles faziam trabalhos ali para todo mundo, e vinham pessoas na minha casa para receber curas, vinha pessoa na minha casa para receber libertação, e esses espíritos, eles faziam lá, ó, faziam um emaranhado, e dizia que a pessoa estava curado, e dizia que a pessoa estava bem. Querida amiga, querido amigo, os dias foram se passando, e acontece que lá na minha casa, ninguém conseguia dormir à noite, eu posso dizer, porque aparecia cobras por todos os lados. E também qualquer pessoa, qualquer um dos meus irmãos caía com facilidade. A gente não podia nem sequer brincar. A gente gostava muito de brincar de toca, de garrafão. E quando ia brincar, caía. Qualquer momento estava no chão. E então, querida amiga e querido amigo, era muito difícil lá na minha casa. Pelas paredes tinha o que você pensar, o que você imaginar de santos, tinha lá em casa. É tantos santos, se eu for missionário, eu acredito que não vai dar nem tempo, porque eram muitos santos. Mas é uma coisa que eu quero dizer é que Cristo tem poder. E Cristo, Ele salva vidas. Cristo, Ele restaura vidas. E Ele transformou a minha vida. Ele restaurou a minha vida. Os dias se passaram. E um dia, um dos meus irmãos, ele recebeu um panfleto. E neste panfleto falava a respeito desses espíritos. Porque você sabe que de acordo com a Bíblia aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14,
não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aliás, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Então, ao ler aquilo, a minha irmã foi quem leu, porque ele ainda não sabia ler. E você sabe, você imagina que quando os espíritos tomavam conta do corpo dele, automaticamente ele começava a ler. Ele nunca tinha frequentado uma escola na vida, quer dizer, não sabia ler. E aquilo chamou a atenção dele. Ele disse que não queria mais receber espíritos. Os dias se passaram, até que um dia, na minha casa, chegou uma pessoa. E quando essa pessoa chegou, estava oferecendo estudos bíblicos. E pelo jeito, pela forma, pela roupa, pela forma de se vestir, eu imaginei na minha mente, é uma crente, é alguém que é crente. Então naquele exato momento, eu corri e me escondi na outra casa. E passou-se alguns minutos, e naquele momento minha mãe chegou e disse, Bel, que ela me chamava de Bel, e disse, vem estudar aqui a Bíblia, porque tem uma pessoa que está dando aulas, e vai ser muito bom para você. E eu fiquei assim, sem querer, mas aceitei aquele convite. E então a gente começou a estudar a palavra de Deus. Eu percebi que essa pessoa, ela tinha um grande conhecimento da Bíblia Sagrada, e tudo o que se perguntava, ele estava pronto para responder. Essa pessoa chamava-se Marlete Rodrigues. E então começamos a estudar a palavra de Deus, começamos a examinar os textos bíblicos. E no primeiro dia eu fiquei surpreso, porque eu ganhei uma Bíblia, e eu amei aquela Bíblia, uma Bíblia nova, uma Bíblia bem bonita mesmo. E era a primeira vez que eu estava ali, com a Bíblia nas minhas mãos. Então eu comecei a ler, e eu comecei a sentir fome desta mensagem, eu comecei a sentir sede desta mensagem. Só, querida amiga, querido amigo, que isto aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. Eu tinha grandes dificuldades nos estudos também, porque eu tentava pronunciar as palavras certas, eu tentava fazer textos de redações, e você sabe, você já pode imaginar, não conseguia. Mas a partir daquele momento que eu comecei a ler a Bíblia, foi feito um desafio ali, e aquela pessoa que estava, dando estudo, disse, quem memorizar os 10 mandamentos vai ganhar um livro. E então eu fiquei parado, pensei um pouco, e depois que os estudos, que aquele estudo terminou, eu fui para a minha casa ao lado, e eu fiquei assim pensando e disse, meu Deus, como eu vou decorar ou memorizar os 10 mandamentos se eu me atrapalho nas palavras? Eu tinha vergonha da minha voz, e se eu fosse falar, eu com certeza mudava as palavras. Até hoje eu tenho uma pequena dicção entre o R e o L. Então eu fiquei assim, inseguro, mas eu falei assim para Deus em algum lugar e disse, Senhor, se o Senhor abrir meus lábios, se o Senhor for comigo, se o Senhor me ajudar, e assim eu puder memorizar os 10 mandamentos e dizer os 10 mandamentos, eu lhe prometo que eu vou pertencer a esta igreja que esta mulher faz parte. Então, quando chegou o sábado, o dia do curso bíblico, eu lembro que eu estava até no banheiro e eu ficava treinando, era tomando banho, era andando, se movimentando e treinando os 10 mandamentos. E quando chegou a ocasião, a pessoa disse, precisa você dizer apenas o 4º mandamento, que é o sábado. Então, eu disse o 4º mandamento, o sábado, sem nenhuma dificuldade. E ganhei o primeiro livro, A Arte para se Comunicar no Casamento. Este foi o primeiro livro, e eu fiquei assim, muito feliz mesmo, porque Deus demonstrou a sua fidelidade. A partir de então, eu comecei a sentir mais e mais fome e sede da palavra de Deus. E no 4º estudo, eu tomei a decisão de fazer parte da igreja que aquela mulher fazia parte. Aprendi pela Bíblia Sagrada que a igreja que Marlete Rodrigues fazia parte cumpria toda a Bíblia Sagrada. E eu tenho uma grande curiosidade, porque existem muitas igrejas, existem muitas religiões, mas aquela igreja que Marlete Rodrigues fazia parte era a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aquela igreja parecia ser diferente de todas, porque naquela igreja não existia barulho, naquela igreja o culto era diferente dos demais. E naquela igreja se estudava toda a Bíblia, palavra por palavra, preceito por preceito, regra sobre regra.
E eu fiquei muito curioso e com mais sede de estudar a palavra de Deus. E eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia Sagrada e ficava até a tarde da noite. E para não incomodar meus irmãos, eu pegava assim, acendia uma vela e ficava à luz daquela vela lendo a Bíblia Sagrada, lendo os textos bíblicos. E quando chegava no outro dia, eu ia fazer pergunta aos meus irmãos, ou então perguntava no sábado ou no domingo a alguma pessoa da igreja. Eu senti muita fome de ouvir e também de estudar a palavra de Deus. Querida amiga, querido amigo, Deus começou a moldar a minha vida. Deus começou a transformar o meu coração. Deus começou a regenerar a minha alma, o meu espírito. E então eu, que não tinha vontade nem sequer de estudar, eu que não conseguia aprender absolutamente nada, sentia vergonha da minha voz e sentia vergonha também porque os meus coleguinhas zombavam de mim. Passei então a sentir fome da palavra de Deus e passei também a sentir fome de estudar. Perceba que eu fiquei reprovado 3 anos seguida. Na primeira série não passei, depois repeti a primeira série também, não passei. E sabe de uma coisa? Antes de eu receber esses estudos da palavra de Deus, eu não gostava de estudar. Eu não me interessava nos estudos. E eu lembro que quando minha mãe me matriculou no CAIC, eu sempre fazia planos para que no outro dia pudesse assim fugir. Então eu me escondia em algum lugar, corria e ela me procurava e não achava. Eu não gostava de estudar. Eu não gostava de estudar. Eu me escondia e fugia da escola, fugia para não assistir aulas. E a minha mãe, ela ficava muito triste com isso. Ela ficava assim desesperada porque eu não queria estudar. Eu estava disposto a rejeitar completamente meus estudos. Mas Cristo tem poder, Cristo salva, Cristo restaura a vida de todos os seres humanos. E foi isso que Jesus fez na minha vida. Eu estava disposto a rejeitar os estudos, estava disposto a não interessar em nada pelos estudos. Mas só que Jesus olhou aqui para dentro do meu coração. E Jesus tem um grande plano de hoje eu estar falando aqui para você, de hoje estar aqui comunicando com você, levando essa mensagem aqui para você. Eu que não conseguia falar absolutamente nada, hoje eu estou tendo essa oportunidade de falar para você. E hoje eu estou dizendo para você, querida amiga, querido amigo, ouça a voz de Deus neste momento. Porque Deus quer transformar a sua vida. Deus quer restaurar o seu coração. Você pode ouvir a voz de Deus neste momento. Você pode ouvir a voz de Deus. Deus está falando ao seu coração neste exato momento. Ele tem um grande plano na sua vida. Entregue a sua vida a Ele neste exato momento. Não deixe para depois, porque Ele tem algo maravilhoso para realizar no seu coração nesse exato momento. Lembre-se, eu não quero fazer aqui apelo, mas o apelo quem vai fazer hoje é o Senhor Jesus Cristo. E o apelo dele está aqui na palavra dele, em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta do seu coração neste dia. Jesus está batendo o seu coração. Ele deseja entrar no seu coração. Ele deseja entrar na sua vida. Ele quer tomar posse do seu coração, da sua vida neste momento. Você quer aceitar este presente? Jesus quer mudar totalmente a sua vida. Jesus, quer lhe levantar dos pecados. Jesus quer caminhar junto com você. Jesus quer andar junto com você. Jesus quer vencer por você. Ele está batendo a porta do seu coração. Venha a Jesus neste momento. Permita que Ele faça uma grande diferença no seu coração. Permita que Ele faça uma grande transformação na sua vida. Ao seu lado, neste momento, tem anjos, milhares de anjos ao seu lado. E eu tenho certeza que você vai tomar essa decisão. Porque o mesmo Deus que operou um milagre na minha vida, o mesmo Deus que me deu a voz, me devolveu a voz, este mesmo Deus está aí perto de você, está ao seu lado. Ele pode moldar, Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode recriar o seu calçamento, o seu mundo interior. E Ele está aqui pronto para fazer isto.
Não importa se as ondas do pecado diz para você que você não tem chance. Jesus olha e diz para você que você é filho dele, que ele deu sangue por você. Não importa se você está em depressão, talvez você tenha chorado muito, talvez você tenha derramado muitas lágrimas em algum lugar escondido, mas Jesus viu tudo. E neste momento, por intermédio deste DVD, eu estou dizendo que Jesus está aí ao seu lado. Ele quer transformar a sua vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. Ele é o Deus que pode transformar vidas. Acredite nessas palavras, acredite nesta mensagem. Ele é o Deus dos novos começos. Ele é o Deus de uma nova perspectiva. Olhe além das circunstâncias, olhe além das incertezas e veja uma porta aberta. Olhe além das aflições e veja um novo horizonte. Olhe além das dificuldades e veja uma porta que Deus abre para você. Uma porta de vitórias, uma porta de bênçãos, uma porta que com certeza você vai ser agora feliz, você vai conseguir realizar todos os seus planos, todos os seus objetivos. Então olhe além das incertezas, além das dores e veja uma perspectiva de um vencedor. Confie em Deus, tenha certeza que Ele vai lhe ajudar e tenha certeza que Ele é o Deus dos novos começos. Ele é o Deus que restaura vidas. Ele é o Deus que abre portas. Ele é o Deus que derruba muralhas. Ele é o Deus que abre o mar somente para você passar. E Ele é o Deus que quando você está triste, Ele dá alegria. O pecado fechou uma porta, mas Jesus abriu outra porta. O pecado trouxe a dor, trouxe a mágoa, trouxe o sofrimento, mas Jesus trouxe a alegria. Jesus trouxe a salvação. Jesus trouxe o perdão. O pecado trouxe a escuridão, mas Jesus trouxe a luz. O pecado trouxe as lágrimas, mas Jesus, trouxe o sorriso, trouxe a alegria. E Jesus dá uma nova vida, porque Ele morreu em seu lugar. Você aceita essa mensagem? Você quer realmente ser transformado? Você quer realmente que Cristo entre no seu coração, entre na sua vida? Estou pregando para alguém que há tanto tempo não foi mais para a igreja, desistiu da igreja, não quer saber mais da igreja, não quer saber mais dos cultos da igreja. Estou pregando para alguém que está viciado em algum tipo de pornografia ou algum tipo de pecado. Estou pregando para alguém que há tanto tempo pede a Deus um milagre, está sofrendo de dores de cabeça, ou então está sofrendo de uma grande depressão, ou então está sofrendo de problema de CA, ou qualquer outro tipo de problema. É para você que eu estou falando. Então, neste momento, olha aqui para os meus olhos, neste exato momento, Jesus está indo com você, Ele está indo ao seu lado para fazer um grande milagre na sua vida. E Ele pode fazer esse milagre agora, dentro de um segundo, porque Cristo tem poder. Você pode dizer amém? Então, se você crê nessas palavras, baixe neste momento a sua cabeça, que eu vou orar por você. Eu vou orar e eu tenho certeza que após esta oração, a sua vida nunca mais será a mesma. Então, baixe a sua cabeça neste momento. Querido Pai que estás nos céus, a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é o Deus que restaura vidas. O Senhor é o Deus dos novos começos. O Senhor é o Deus que era, que é e que voltará. E neste momento, eu te rogo em nome de Jesus, que venha transformar a vida dessa pessoa que está assistindo a esse testemunho. Que o Senhor venha purificar a vida dessa pessoa. Que o Senhor venha repreender a Satanás e lançá-lo para bem longe desta pessoa. E que essa pessoa consiga grandes bênçãos. É a nossa oração, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a nossa outra sessão desse testemunho, onde vamos dar continuidade. Um grande abraço e fica aí na graça do nosso Senhor Jesus.